Não importa quão estreito seja o portão ou quão repleto de castigo seja a sentença, eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Nosso entrevistado de hoje é Fabrício Oliveira, um exemplo de superação, um empreendedor de sucesso que identificou suas oportunidades e conseguiu se apropriar delas. Mas antes de começar a nossa entrevista com o Fabrício, inscreva-se no canal, dê um like e ative o sininho para receber as notificações. Fabrício, muito obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu que te agradeço. E você começou essa entrevista recitando um poema, e eu queria saber que poema é esse e o que ele representa para você e quem é você, Fabrício? Esse poema se chama Invictus, né? E ele serviu como inspiração a Nelson Mandela no período que ele ficou em reclusão, cerca de quase 30 anos na prisão. Eu sou muito fã de Nelson Mandela, na verdade. Sim. Né? Então, é como se fosse um poema que serviu tanto de inspiração para ele quanto para mim. Ele fala um pouco de superação, né? Fala um pouco de coisas que você tem que ultrapassar, de barreiras, e isso faz muito Tem a ver com a tua vida? Faz muito sentido para minha vida. A tua vida é uma vida de superação, então? Eu acho que sim. Você teve um início em que você teve que buscar o teu caminho, né? Sim. Toda vez que me perguntam, né, sobre a minha história, eu sempre começo falando que eu sou nascido e criado no subúrbio, né? Acho que eu usei isso como forma de negócio também. Sim. E sempre ressalto essa minha origem, essa minha raiz, porque é algo que eu vivo ainda e que me marcou muito. Eu sou nascido no Giro de Dentro, no bairro do Giro de Dentro, que não era tão conhecido há pouco tempo atrás. E desde muito cedo eu acabei perdendo meu pai, perdi meu pai quando eu tinha 2 anos de idade. A minha mãe biológica eu não tive contato também. E você foi adotado? Eu fui adotado com 8 anos. Na verdade, meu pai ele foi adotado. Eu acabei crescendo na família que adotou meu pai. E a minha avó ela foi adotada também, então foi um ciclo... Ciclo de adoção. Um ciclo de adoção. E aí, assim, naquele período que meu pai faleceu, eu acabei ficando na casa do senhor que criou meu pai, que era o seu Casaca. O seu Casaca tinha 4 filhos. Esses 4 filhos também, 3 das filhas ajudaram a criar o meu pai também. E quem me criou foi a minha madrinha, só que, assim, não sei se pro bem ou pro mal, mas ela era a pessoa que era mais inapta a me criar, porque ela era uma pessoa muito irresponsável, na verdade, né? E ela descuidava muito da minha criação. E foi um período muito ruim, assim, sabe? Ela era uma pessoa muito agressiva. E eu tava percebendo que eu tava indo no caminho errado, assim, sabe? Sei. E até chegar a um ponto absurdo que a gente perdeu a casa que a gente morava, a gente foi despejado, isso eu tinha 7 anos. E a gente acabou ficando morando em casa de favor, de amigos. Durante, não sei se foi semanas ou meses, não lembro exatamente, eu era muito pequeno. Até que eu parei na Baixada Fluminense, na casa de um tio meu, e ela foi para um outro local. E essa é a primeira parte da minha vida, assim, né? E lá na Baixada Fluminense não era nenhum resort também, era a casa de um tio meu, que não tinha muito contato comigo também, não tinha muito... Não me criou, nem nunca me viu desde pequeno. E eu estava passando por uma situação, assim, bem complicada lá também. E eu sempre recebia a visita de uma das filhas dele, que era a irmã da minha madrinha. E aí teve um dia que ela viu que eu não estava muito bacana lá. Ela, por influência do filho dela, do marido dela, ela falou, vamos tirar o Fabrício daqui, vamos levar pro Meia. Então você foi adotado pela segunda vez? Fui adotado pela segunda vez. Dessa vez foi a Vera, né? Porque Sim. essa vez foi que... Essa que foi que te criou, Sim. que te deu valores e... Foi que valeu realmente, que mudou realmente a minha vida, sabe? Sim. E aí eu sempre falo, né? A minha vida, ela teve uma mudança muito drástica. Várias mudanças, né? Essa foi a principal, porque eu saí de uma condição de beira de comunidade, numa situação de uma precariedade, né? Não tinha muitas possibilidades ali de ser alguém na vida. E a minha mãe adotiva, a dona Ilka, assim, ela me deu praticamente tudo que eu precisava, né? E o tudo era muito pouco, na verdade, né? Ela te deu o valor, principalmente, Sim. né? Ela te deu noção de valores, né? Quando eu falo que ela me deu tudo, ela me deu... deu uma cama decente, me deu uma alimentação, as coisas mínimas. As mínimas coisas da pirâmide de Maslow. De Maslow, Porque para algumas pessoas, assim, quando eu falo,
Pô, eu passei a ter uma cama. Pode parecer absurdo, mas para mim era algo já era uma importante, conquista. sabe? Eu lembro que eu dei até uma palestra, tem uns 2 anos assim, e eu falei que enquanto eu morava com a minha madrinha, a gente tinha situações que a gente substituía o papel higiênico por jornal. Isso era comum antigamente, né? E o pessoal ficou falando assim, caramba, sério? Eu falei, sério, era comum. E eu passei a ter um pouco mais de dignidade, um pouco mais de possibilidade, né? A partir daquele momento ali. E aí ela mudou minha vida. Fabrício, eu li recentemente um livro de um autor de Harvard que diz que o nome do livro é O Jeito Harvard de Ser Feliz. O cerne desse livro é o seguinte, que normalmente nós somos estruturados para termos sucesso e depois sermos felizes. Ele mostra que é o contrário, que você precisa primeiro ser feliz, ou seja, gostar de si, gostar do que faz, gostar do ambiente que você vive, ter valores, para depois então o sucesso ser uma consequência disso. Eu acredito que isso se encaixa um pouquinho dentro da tua história. Dentro dessa tua trajetória de superação e de várias mudanças de ambiente, o que você considera que foi fundamental para que você pudesse ter os valores que você tem hoje e ter acreditado que poderia ser um empreendedor e buscar uma oportunidade no mercado? Algumas pessoas me perguntam, pô, Fabrício, mas esse período todo você era uma criança tristonha, uma criança que ficava cabisbaixo? Nunca fui. Na verdade, eu nunca tive muita percepção da realidade que eu estava vivendo. Eu estava vivendo um dia atrás do outro, tentando meio que sobreviver, mas eu nunca fui uma pessoa chateada, nem triste com situação nenhuma. Mas eu acho assim, acho que a diferença que a gente tem que perceber é de felicidade e de contentamento. Eu sempre consegui fazer muito essa diferenciação. Que felicidade é aquela coisa, né? Você compra um carro, você fica feliz e um mês depois você não fica mais feliz, né? A felicidade, ela é supérflua. É efêmera, né? O contentamento é algo muito mais interior. Algo muito mais de você entender quem você é, qual é a sua missão na vida, quais são as suas necessidades momentâneas, mas o que você pode fazer com aquele momento ali, o que você pode se superar. É muito mais algo interior, sabe? Muito mais com relação a consciência, valores. É muito mais íntimo, interior, né? Muito mais íntimo. É muito mais uma questão da maneira que você vê o mundo do que aquilo que o mundo te dá como se fosse pílulas de felicidade, sabe? Sim. Bom, dentro dessa tua trajetória, você foi estudar, você foi se formar, se capacitar. Isso é um valor que a minha mãe me deu, né? Minha mãe adotiva, a dona Ilka. Uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, minha mãe era uma figura, né? Mas uma frase que eu lembro muito, até falei no TEDx essa frase, que ela dizia que o conhecimento era algo que ninguém poderia me tirar e que ela me daria isso como se fosse uma forma de... Era a herança dela. Né? E aquilo daí ficou gravado pra mim, na verdade eu levei aquilo daí pra vida. E eu sempre fui muito de estudar mesmo, eu não tinha o que fazer, eu pegava o livro e estudava. Se eu tinha que estudar 2 horas, eu estudava 3, 4, porque eu comecei a ver uma maneira de me superar através dos estudos, sabe? Eu entendia que eu poderia, por exemplo, tirar uma nota 10 ao invés de tirar uma nota 8. Era uma maneira de me superar. E eu acabei, assim, eu sempre falo, né, que quando eu terminei o 2º grau, eu queria fazer publicidade e propaganda, mas eu acabei ganhando bolsa de 100% para fazer marketing. Acabei gostando mais de marketing do que de publicidade e propaganda. Me formei cedo, né, me formei com 21. Fiz administração, que eu já era aluno da faculdade, eu fiz a Universidade Gama Filho, então eu tive facilidade. No meio do curso de administração, eu decidi fazer um MBA, porque eu já era formado, então eu poderia fazer. E nisso você fez MBA em quê? Eu fiz em gerenciamento de projetos na Fundação Getúlio Vargas. Sim. E eu já era formado, assim, eu já trabalhava. Você era empregado de alguma empresa? Eu trabalhava nessa época na Nextel. Eu fiquei 6 anos na Nextel. Passei por várias áreas, passei desde analista, supervisor, até chegar como executivo de dados. Naquele período, né, com aquela minha idade, eu passei a ganhar um dinheirinho melhor, eu investi tudo em educação, né? Isso daí já era um mindset que eu tinha da minha mãe, já. Completei até o finalzinho, no último período, fiquei sabendo que a Fundação Getúlio Vargas tinha um projeto que você poderia fazer fora do Brasil também, que era uma extensão. Fiz essa extensão na Universidade da Califórnia, fiquei lá
quase 20 e poucos dias, fazendo a complementação dos créditos. Voltei em 2012 e acabei me formando na graduação, no MBA e na extensão, tudo no mesmo ano. Que idade você estava aí nessa época? Uns 20, isso daí uns 25, por aí. 25. E eu já queria seguir área acadêmica. Aí eu me formei em 2017 no mestrado. Meses depois eu tentei o doutorado, não passei também. Mas eu fiquei 1 ano estudando, aí eu apliquei pro doutorado e passei. Eu tô fazendo hoje doutorado na UF. Qual foi o ponto de virada para você deixar de ser empregado e se tornar empreendedor? O ponto de virada foi quando eu fui demitido. Acho que foi É aquele negócio, enquanto você está trabalhando em paralelo é hobby. Quando você tem que pagar a conta com aquele dinheiro ali que você investe, aí já virou negócio. Vira um negócio mais sério. E quando eu fazia administração, 20 e poucos anos, 22, eu queria empreender, só que existe uma diferença muito grande entre você querer e você fazer toda essa mudança. E eu não estava conseguindo me ajustar. E eu tentei já um monte de coisa. Até que eu pensei que eu poderia, por exemplo, ter uma marca de roupa, que era algo que eu gostaria de fazer. Falei com a minha prima, minha primeira formada em moda na época, me deu uma bola, né, para saber o que era o corte, modelagem, estampa. Falei, Luana, vamos fazer 6 estampas e 200 camisas. Eu fiz, produzi, fiquei naquela expectativa. Na sexta-feira que eu peguei a produção, eu tinha umas vendas, umas pré-vendas, né, já marcadas. Botei numa mala, né, as camisas que eu tinha que vender. Deixei a mala dentro do carro da minha namorada. Fui votar no dia seguinte, só que o meu carro estava todo quebrado. Roubaram a mala. Quando eu abri a mala, estava zerada. Só que eu dei mole porque, ao invés de botar a produção em casa, eu deixei na mala. Porque no dia seguinte eu ia sair para vender também. Perdi quase tudo. Fiquei desesperado, né? Porque a gente fica na expectativa, né? Meses produzindo. E vi um cara passando com a minha camisa assim no meio da rua. Nunca tinha vendido. Um cara catando latinha, minha camisa branquinha, novinha. Sei. Aí eu falei com a minha namorada, falei, cara, eu vou dar uma mãozada nele, né? Porque ele deve saber, né? Quem foi que roubou e tal. Aí depois eu pensei, cara, nem ficou tão legal não, porque a camisa ficou meio torta, sabe? A manga ficou diferente de um tamanho do outro. Eu falei, cara, deixa ele usar. Vai ser a chance que eu tenho de poder fazer melhor. Sim, você viu uma possibilidade de melhoria no teu produto ali. Total. Eu ainda pensei, esse daí vai ser meu primeiro divulgador. Vai ser meu primeiro garoto propaganda. Sim, ele é um outdoor, né? Tá passando na rua ali. Aí você pegou o dinheiro da emissão? Eu já tinha 6 anos de empresa, né? Aí peguei um dinheirinho legal. E eu investi toda a grana num quiosque. Para mim era, na minha concepção no período, né, em 2014, esse era o modelo de negócio que eu deveria seguir. Era a oportunidade que você tinha mapeado. Na verdade, eu deveria ter feito um pouco mais de pesquisa. O meu público, ele estava e não estava lá, porque Madureira é um local onde fala de subúrbio, e a minha marca ela começou a falar de subúrbio. Então eu achei que tinha tudo a ver. Falei, pô, tô na capital do subúrbio, né, Madureira. Só que o meu produto era um produto que tinha um ticket médio um pouco acima do que tinha em... Porque Madureira é um local que tem muito camelô, né? Então o consumidor que vai passar na rua ali e vai ver um camelô vendendo uma camisa R$50, não vai comprar uma camisa de 70, marca própria. Essa identificação, essa descoberta de que havia um nicho de mercado, uma lacuna, para você explorar esse tipo de moda, que você chama de moda suburbana, estilo suburbano. Então, quando eu comecei a Fowler, era uma coleção para falar de subúrbio carioca, tanto que o nome da coleção era Próxima Parada Subúrbio Carioca. Porque eu queria falar moda carioca, de maneira genérica. Só que quando eu comecei a colocar essa coleção em feira, vendendo entre os amigos, eles começaram a me dar um feedback de que, caramba, cara, você fala de subúrbio. E eu comecei a perceber, poxa, então se todo mundo está elogiando porque tem uma marca que fala de subúrbio e é um conteúdo, um tema tão amplo, eu vou transformar o conceito da minha marca em subúrbio carioca. Eu vi que não tinha nenhuma marca no mercado que falava de subúrbio carioca. E eu vi que tinha muita marca que falava de samba, muita marca que falava de futebol, a linguagem da galera. Era muito mais nichado o conteúdo. Só que quando a gente fala de subúrbio, abrange tudo. Sim. Você, quer dizer, essas outras coisas eram subsets. Estava embaixo do meu guarda-chuva. Exatamente. Eu poderia falar sobre elas também, e eu poderia abraçar um tema muito mais amplo. Por exemplo, eu tenho revenda no Japão. Eu tenho uma revenda no Japão. Por quê?
porque eu falo sobre a cultura do samba. Então eles gostam muito dessa cultura, que é uma cultura oriunda da cultura negra, que ela tem total fit com a cultura suburbana, que é de onde surgiu e tudo mais. Você está no exterior em que locais hoje? Então, hoje de revenda eu só tenho revenda no Japão mesmo. Mas você tem agora... clientes que compram aqui e levam, tem. né? Semana passada tive cliente de Portugal. Tem um cliente meu que ele vem do Chile para comprar aqui comigo, ele veio aqui, né? Esse conceito do subúrbio, ele passou a ser para você, assim, como você falou, um guarda-chuva em que abriga várias outras subculturas aí embaixo, né? Claro. Mas você consegue que esse conceito de subúrbio, ele atinja toda a extensão, por exemplo, da cidade? Se você for voltar 10 anos atrás, o que era a moda carioca? Era a moda de praia, Coqueiro, Ipanema, Zona Sul. Zona Sul. Zona Sul e Zona Oeste. Só que isso faz parte de 10% da população carioca. Outros 90% estão no subúrbio. Não passa parafina no cabelo, não vai pra praia todo dia, não suja o pé de areia todo dia. Pega trem. O cara pega trem, o cara não vai se divertir na Pedra do Arpoador. O cara vai curtir uma roda de samba, o cara vai pra pelada no fim de semana, vai soltar pipa. Eu falo muito das questões relacionadas também à história do subúrbio, aquele gostinho de infância que tem nas brincadeiras do subúrbio. Então isso, todo carioca ou tem um primo que é suburbano, ou ele foi suburbano, ou ele foi e ascendeu, né, socialmente, ou então, só se ele for aristocrata, viveu a vida dele toda. Mas ele tem uma noção, e muitos moleques, né, de 25, 24 anos, que, por exemplo, nasceram na Zona Sul, gostam muito dessa cultura também de periferia. Então é esse que é o teu nicho hoje, você pegar essa cultura, não vou dizer nem esse jeito de dizer, é a cultura. Sendo bem audacioso, né, e pensando nisso agora contigo, eu queria subverter a maneira que as pessoas veem a moda carioca. A moda carioca não é a moda de praia. A moda carioca é muito mais abrangente. Ou no mínimo, eu não quero... trabalhar contra o que chamam de moda carioca, mas eu quero dar uma outra opção para quem é carioca e não deixar o moleque que mora em Vila dos Teles usar uma camisa escrita Arpoador e dizer que ele não tem algo que não represente ele, entendeu? Ou ele está negando aquilo que é o ambiente dele. Ou ele está negando, ele não gostar, ou então ter vergonha. Agora, o mais importante é você fazer uma pessoa da Zona Sul, do Arpoador, usar uma camisa de subúrbio. Não porque ela esteja lá, mas porque ela curte também aquela cultura, aquele tipo de vida e aquela moda. Ele entender que tem essa opção. Qual é o teu diferencial hoje na tua moda? Primeiro, o pioneirismo, porque eu fui a primeira marca de moda suburbana. Sim. Eu sempre falo do mundo, mas... Você saiu na frente. Saiu na frente, tem esse pioneirismo. E outra é esse fato de eu trabalhar, esse guarda-chuva que a gente comentou. De abranger várias subculturas aí dentro. Sim. Então, assim, por mais que possa parecer uma marca que aborde um tema parecido, eu tenho essa possibilidade de abranger... Global. Você é mais abrangente, né? Mais abrangente, Uma das barreiras que eu vejo, assim, que dificulta um pouco, até, assim, na verdade, no mercado de uma maneira geral de moda, né? É a questão do estoque. Então você tem que ter uma extensão de grade grande, uma profundidade de grade grande. A extensão de grade é você ter vários modelos. Não adianta. E a profundidade é você ter vários tamanhos. Sim, para você ter escalabilidade. Tá, entendi. Porque se você tiver extensão e não tiver escalabilidade, você não cresce. Tá certo. Você fica sempre travado ali no estoque. Então, hoje, o meu maior desafio é trabalhar a questão do estoque. Sempre manter um estoque com um limite de estoque interessante, que consiga suprir lá o meu faturamento que eu preciso faturar. Mão de obra, é fácil a mão de obra? Não, é muito difícil. É difícil? Trabalhar com costureira é muito difícil. Você trabalha com facção? Trabalho com facção. Eu terceirizo tudo, na verdade. Sei. Não. Como é que você vende? Pela internet? Online. Online? Hoje, online, eu trabalhando marketing online de uma maneira mais estruturada, eu consigo vender melhor do que quando eu vendia no shopping. Tá, vamos botar aqui embaixo o endereço do site dele para vocês acessarem e comprarem as camisetas. Então eu queria agradecer muito a você, Fabrício, por ter aceitado
o convite para participar aqui da eu nossa te agradeço. entrevista. E eu queria também, você é um exemplo para mim, você é um exemplo de empreendedor. Esse livro aqui que eu escrevi é um livro sobre empreendedorismo. Maravilha. É inovar em tempo de crise e fora dela também. Você está fazendo isso, pelo visto, desde que você começou a perceber que o mundo tem que ser tocado de uma forma pessoal, diferente e com amor. Pô, obrigado. Você é um empreendedor, mas eu acho que ainda dentro desse livro você ainda vai encontrar alguma inspiração. Pô, obrigado. E foi um prazer ter você aqui com a gente. Deixa seus créditos aí embaixo para a gente te procurar teus produtos. Eu E te mais uma agradeço. vez, muito obrigado. Fabrício Oliveira, RJ. Pode entrar em contato lá, né? Pelo LinkedIn, Facebook, Instagram. E usefowler.com.br, Fabrício Oliveira RJ. Um abraço. Então, pessoal, o mercado da moda é considerado um mercado saturado. Porém, dentro desse mercado ainda existem lacunas, ainda existem oportunidades. O Fabrício, que nós entrevistamos hoje, identificou uma oportunidade dessa, se apropriou, criou uma marca e está criando uma tendência, não só para o Rio de Janeiro, mas para o mundo.